Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para, multiplica. Deus luta por nós. Você crê nisso? Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Nosso Pai, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Somos livres no nome de Jesus. Aleluia. Vamos celebrar a Ele. Ele leva o nosso fardo, Ele leva o nosso pecado também. Aleluia, Senhor. Vamos a Ti. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. vamos com palmas. Vamos dizer, Deus está lutando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Mais uma vez, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o
bradaremos grande é o Senhor. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada, nada. Te adoramos, Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia.
Se Deus quiser, se for a vontade de Deus, se Deus permitir, nunca, eu acho que a gente pode dizer assim, pelo menos há muito tempo, essas frases nunca foram tão carregadas de verdade, tão contundentes, elas soam diferentes. Estamos vivendo um momento assim tremendamente desafiador e eu queria levar você hoje a pensar nesse conceito de que muitas vezes nós falamos sobre Deus, pensamos sobre Deus, declaramos sobre Deus, uma certa submissão a Deus, mas muitas das nossas decisões e escolhas não passam por Ele. Por muitas vezes essas frases elas são quase que jargões, sem muita compreensão da realidade que está por trás dessas palavras sobre a soberania de Deus, né? De que o nosso hoje e de que o nosso amanhã realmente estão absolutamente debaixo do controle da soberania, da vontade de Deus. Muito bem-vindo a mais esse tempo, mais essa reflexão da nossa campanha Café, Igreja Batista Monte Serra, saudade de cada um de vocês. Também você que é amigo, que está aqui caminhando conosco em Tiago. Hoje nós estamos entrando quase no capítulo 5, final do capítulo 4. Nós vamos falar sobre soberania de Deus e o nosso futuro. Vamos pensar sobre isso hoje. Versículos 13 a 17 do capítulo 4, apenas 5 versículos com riquezas muito grandes. Eu queria ler com vocês aqui então esses versículos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse trecho de Tiago fala do contraste entre a soberania de Deus e a presunção humana. O pastor Hernandes Dias Lopes, o autor desse livro, que nós temos falado muito sobre ele tece alguns comentários fazendo uma reflexão acerca de Tiago, na perspectiva da pretensão. E eu queria ler algumas frases que ele deixou aqui, escrita nesse livro. Ele diz assim: a presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos, das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do nosso futuro. Presunção é viver como se nossa vida não dependesse de Deus. E ele termina dizendo, presunção envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e dirigir a nossa vida à parte de Deus. É como se olhássemos para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária, fruto, da graça de Deus e da parte de Deus para conosco. Então, olhando na perspectiva da presunção para esse texto e o grande contraste para a soberania de Deus, eu queria ler o versículo 13 de novo e chamar a atenção para esse versículo. Ele diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Na perspectiva da presunção humana, esse versículo 13, ele mostra o quanto que a nossa presunção, ela carrega uma ilusão de que nós podemos fazer escolhas e de que, certa maneira, nós temos o controle não só sobre as escolhas, mas até uma presunção de pensar que elas irão acontecer.
hoje ou amanhã iremos para essa ou para aquela cidade, passaremos um ano. Quantos de nós vivemos a vida planejando, fazendo projetos, fazendo não só projetos, mas tendo a convicção de que eles irão acontecer? O versículo, ele diz assim, faremos ali, nesta cidade, negócios e ganharemos dinheiro. Nós vamos observando nesse texto que, de fato, a presunção carrega consigo essa ilusão de que as nossas habilidades serão capazes de construir o nosso futuro próspero, né? É a ilusão daqueles que estão dizendo naquela comunidade espiritual isso. O Tiago está falando, mais uma vez, à igreja. E ele está trazendo ao coração da igreja a importância de nós pensarmos espiritualidade, de novo, relacionado ao nosso dia a dia, relacionado aos nossos negócios, relacionado aos planos que nós fazemos. É muito importante nós nos examinarmos enquanto discípulos de Jesus e percebermos se nós não estamos vivendo a nossa vida, ou tentando viver, ou estávamos tentando viver. E eu acho que a crise do Covid colocou o mundo inteiro de frente com esse texto de Tiago e com essa verdade que essa passagem nos traz hoje. De que, na verdade, nós não podemos imaginar que somos capazes de garantir o nosso futuro. O nosso futuro está incerto e o nosso futuro, na verdade, está nas mãos de Deus. Nós temos lido, nós temos ouvido, né, todas as crises que a economia já está enfrentando, as crises no contexto já de emprego, das empresas vivendo grandes desafios. Estava lendo sobre as empresas aéreas e percebendo que praticamente 80% da operação das empresas aéreas foram paradas, os aviões estão estacionados, mais de 17 mil aeronaves estão estacionadas e a gente pode imaginar realmente a frota mundial, 2/3 sem uso, e a gente pode prever o impacto disso dentro da operação das companhias aéreas. Quem imaginava uma coisa como essa? Nenhum de nós. Quando a gente olha para o ano 2019, falando desse contexto, desse segmento, o crescimento, a expansão que estava tendo, a renovação de tudo que estava acontecendo, ninguém jamais poderia prever, ninguém. Quando a gente olha para o contexto, vamos trazer aqui da nossa realidade pessoal, familiar, quantas famílias tiveram que parar todos os projetos de celebração esse ano de comemoração, né? Meu sogro e minha sogra, por exemplo, fazem 50 anos de casados. Parabéns, sogrão, sogrinha. Agora no mês de julho, tínhamos um sonho de reunir os filhos, né, os genros, noras, netos para celebrar. E, naturalmente, a gente mexeu em tudo, né? Tudo reprogramado, tudo agora sem saber se vai ser possível, tentando planejar para final do ano, início do ano que vem. Quer dizer, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Quer dizer, essas palavras, elas vão tomando outro efeito, né? Palavras que a gente usava, talvez muitos de nós usávamos, sem pensar no peso. De fato, é mesmo se Deus quiser. De fato, é se Ele decidir, algumas coisas poderão acontecer. Viagens foram canceladas, casamentos foram readaptados, né? Foram reinventados. Aniversários de 15 anos esse ano, para muitas meninas que estavam sonhando, pais estão redesenhando tudo isso. Estamos vivendo um tempo onde, mais do que nunca, essa passagem ela tem efeito profundo e real. Nós precisamos parar para pensar. Mas pior do que esses planos ou projetos que são, de certa maneira, temporários e passageiros, é pensar que muitas dessas coisas não teremos mais pessoas que amamos. Porque o Covid tem causado perdas. Pessoas que estavam conosco há algum tempo, há um mês, há alguns dias já não estão mais. E tudo isso é dramático, gente. Tudo isso é doloroso, mas tudo isso revela e mostra realmente o quanto nós não detemos nas nossas mãos o controle das coisas. Não é? Investimentos que foram feitos e que de repente agora tudo parou. E a grande crise é essa. Como eu não pude controlar isso, como eu não pude prever isso.
Mas, querido, eu e você estamos diante da realidade, da soberania divina e da falibilidade do homem. Eu queria que você entendesse que Tiago ele não está aqui condenando o ato de nós fazermos planos futuros. Nem mesmo ao fato de você planejar ter lucros dentro do seu contexto de negócios. Ele apenas está aqui enfatizando que, como discípulos de Jesus, todos nós precisamos entender a realidade da existência de um Deus e de que Deus controla todas as coisas e que Ele deseja dirigir, participar, guiar eu e você nas nossas mais diversas áreas da vida. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida. Esse é o plano dele, esse é o desejo dele. A nossa devoção, eu acho que a gente precisa pensar melhor nisso. Ela não é vista, percebida pelo fato de nós nos reunirmos domingo em algum lugar e adorarmos a Deus e dizermos e declararmos nossa dependência de Deus nos nossos atos religiosos ou encontros religiosos, não. A nossa verdadeira devoção a Deus, ela se manifesta e ela se revela, é percebida quando nós convidamos Deus para estar presente na nossa história de segunda a segunda, todos os dias. Eu acho que isso é importante a gente entender. Não basta nós dizermos que nós amamos a Deus, que nós acreditamos, que nós confiamos nele. Tiago está falando sobre isso. Mas se nós saímos andando e dizendo, olha, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã isso, eu vou viajar para lá, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, aquilo, como se nós estivéssemos comandando a vida. Tiago, na verdade, aqui, em suma, ele está combatendo o planejamento da vida com a exclusão de Deus, sem levar Deus em conta. Isso não pode acontecer mais na minha vida, e isso é um processo. Por quê? Veja bem, eu não sei quanto tempo você conhece a Cristo, você já conhece a Deus, mas se você conhece há pouco tempo, é muito natural que você tenha construído uma cultura de independência, de viver tomando as decisões, de autonomia, de certa maneira construindo as próprias regras para a sua vida. Mas agora, querido, você está em Jesus, Ele é o Senhor, Ele habita em você. E esse processo de transição, de entender que agora o governo é dele, que você não precisa errar mais, que você não precisa bater cabeça, que você agora precisa parar, pausar e dizer, Deus, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. E aí o versículo 14 e o versículo 15 vão nos colocar de frente com a soberania de Deus e com a nossa realidade humana. Olha só, versículo 14 e 15. Eu vou voltar ao 13 para pegar todo o conceito, né? Todo o que está por trás dessa palavra. Ele diz assim, olha só, ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a esta cidade ou aquela, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Agora olha o 14 e o 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vamos começar por aqui. Porque nesta frase aqui ele está apontando, ele está revelando para mim, chamando a minha atenção para a minha ignorância sobre o amanhã. Para o fato de que eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou aquele que conhece o futuro, já estou lá no futuro, eu não sou aquele que tem o entendimento das coisas sobre o amanhã. Não, eu sou um ser humano falível e ele faz a pergunta. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã para dizer que vocês vão fazer isso ou aquilo. É importante nós pararmos para entender que esse versículo está nos colocando de frente com a nossa realidade. Nós não temos realmente clareza, consciência, nós não temos ciência, nós não temos revelação. Não, Deus tem o futuro nas mãos dele. Por isso nós temos que ter temor quando nós falamos sobre isso. O versículo 14, a parte B, diz assim, que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E aqui ele está nos mostrando claramente a nossa fragilidade. Somos como uma neblina que aparece e que em pouco tempo se dissipa. Eu me lembro quando nós
fomos conhecer a região de São Joaquim, aquela parte de Santa Catarina mais gelada, mais fria, e nós fomos num tempo de frio e nós queríamos conhecer a Serra do Rio do Rastro. É um lugar lindo, né? São 1.460 metros de altitude, você tem então uma descida em curva muito, muito bonita. Nós dormimos em Bom Jesus e nós saímos muito cedo e nós queríamos pegar o nascer do sol. E me lembro naquela estrada que nós estávamos indo numa boa e de repente veio uma neblina densa. Nós entramos com o carro, diminuí a velocidade, não consegui enxergar realmente assim mais do que 2 metros, andando devagar, pisca-alerta, preocupado, tenso. E nós começamos a orar para que aquela neblina pudesse passar e foi incrível, incrível mesmo. Aquela cena ficou gravada na nossa memória como família, porque de repente aquela neblina se dissipou e o sol foi nascendo e invadiu aquela estrada e nós tínhamos então uma cena de filme. Realmente foi lindo e nós chegamos então ali naquela região da Serra do Rio do Rastro. Deus nos presenteou com uma vista limpa, extraordinária. E Tiago aqui ele está dizendo que assim é a vida do ser humano. Ela existe, mas de repente ela já não existe mais. Nós temos chorado nesse momento porque muitas famílias e famílias próximas a você, próximas a mim, nós temos sabido que Deus chamou pessoas que estavam há pouco tempo conosco. Mas o que esse texto está nos chamando a atenção é realmente que a nossa presunção, ela precisa ser confrontada pela soberania de Deus, de que nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. E que isso deve gerar temor no nosso coração. O versículo 15, ele aprofunda isso, então, e ele diz, ao invés disso o quê? De dizer amanhã eu farei isso, aquilo, comprarei isso, aquilo outro, ao invés de você planejar a vida como se você tivesse controle, ele diz, você deveria dizer, olha só, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, nós precisamos ter temor a Deus. Nós precisamos pausar e realmente admitir que estamos e somos falíveis, vulneráveis, limitados, impotentes, frágeis e que, na verdade, esse texto está revelando que Deus tem o controle soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida e sobre a minha vida. Talvez você diga, não, Técio, sobre a minha vida não, sobre a sua vida. Quer você admita, quer você reconheça, quer eu reconheça ou não, nós não temos realmente o controle. Agora, isso não é para nos fazer pensar de que nós devemos ser pessoas ignorantes. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que o homem faz planos. A Bíblia diz que o Senhor nos dá capacidade e inteligência para produzir. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar. O que o autor está preocupado aqui é que nós não podemos fazer planos ignorando, desprezando a presença, o conhecimento, a vontade e a soberania de Deus. Eu quero terminar, porque aí os versículos 16 e 17, eles vão fechar essa passagem, dizendo assim, uma exortação. Agora vocês, porém, se gloriam, se vangloriam das suas pretensões. E aqui ele está dizendo, Tércio, ele está dizendo para você e para mim, olha só, seja humilde. Para tudo, se reconheça, se perceba. E ele diz, esse orgulho, essa presunção, essa vanglória, ela é maligna. E aí ele termina dizendo o que nós precisamos nos deparar. Ele vai dizer o seguinte, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecados. Quando ele fala isso aqui, Tiago está concluindo, nos chamando a atenção a, uma vez conscientes da soberania de Deus e da nossa limitação e pequenez, continuar negando a Deus e ignorando a Deus, excluindo Deus da nossa vida, é tomar
nas nossas próprias mãos o nosso destino. Isso seria uma ofensa a Deus, seria errar o alvo, seria pecado. Então eu quero terminar voltando para o início. Eu quero concluir esse tempo pensando de novo nas frases que quase sempre saem das nossas bocas, do nosso lábio, sem a gente refletir. Se Deus quiser, se for a vontade de Deus, eu creio que depois dessa fase inesperada e dolorosa que a nossa sociedade está vivendo, que nós estamos enfrentando, certamente essas frases, elas vão ter um novo tom. Elas vão ter um temor maior de saírem dos nossos lábios. Elas vão ter, de certa maneira, mais peso, e eu diria que elas terão mais consciência também. Consciência de que o nosso futuro não nos pertence. Consciência de quem é Deus, todo-poderoso, soberano, que governa todas as coisas. Os reis estão debaixo do governo dele. As nações estão debaixo do governo dele. Eu e você estamos debaixo do governo dele. Essas frases, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, elas vão, a partir de agora, eu creio, nos trazer uma nova consciência também sobre quem de fato nós somos. Que nós possamos agora compreender que de fato a incerteza do amanhã revela quem nós somos, mas nos traz a consciência de um Deus soberano que detém o futuro meu e seu nas suas mãos. Nós, por isso, podemos confiar nele. E mais do que isso, a minha oração hoje é poder dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa realmente por eu pensar que eu controlo todas as coisas. Mas esse texto e esta realidade que estamos passando, ela tem sido suficiente para me ajudar a entender que eu preciso deixar de lado toda presunção, toda arrogância, todo suposto orgulho que está carregando no meu coração, que nem mesmo eu percebia, para dizer: Deus, o meu futuro está nas tuas mãos e eu confio e eu entrego ele completamente a você. Quero te convidar a fazer essa oração, entregando o teu futuro nas mãos de Deus, entregando o futuro dos teus negócios nas mãos de Deus, o teu casamento, dos teus filhos, de todo esse momento em que a nossa nação está vivendo, o mundo está passando. Eu quero orar com você, eu quero clamar ao Senhor com você, pedindo que Deus, que detém o futuro nas mãos, possa realmente conduzir a nossa vida e conduzir a nossa história para a glória dele. Vamos fazer isso? Vamos orar? Querido Deus, nós reconhecemos o tamanho da nossa pequenez. Parece um paradoxo isso, mas essa é a grande verdade. Somos tão pequenos, mas quantas vezes nos sentimos maiores do que de fato somos. Por vezes pensamos que podemos controlar a nossa vida e a nossa história, podemos controlar pessoas, podemos controlar o nosso casamento, controlar filhos, controlar os nossos negócios, administrar o nosso futuro. Deus, hoje o Senhor está nos revelando, Pai, que nós não somos capazes de controlar nem o hoje, nem o amanhã. As nossas decisões, elas precisam ser tomadas com temor e tremor ao Senhor, mas nós precisamos admitir hoje, Senhor, que tudo está debaixo do governo das Tuas mãos. Pai, nós nem entendemos o que o Senhor está fazendo. Estamos apreensivos, estamos inseguros, estamos com dúvidas, estamos sem saber o que será do amanhã, tanto na perspectiva da nossa família, da nossa vida, quanto do nosso país. Talvez muitos empresários aqui dos seus negócios, talvez muitos empregados aqui, ó Deus, da sua realidade profissional, se estarão amanhã trabalhando ou não, se teremos o que comer amanhã ou não, mas Deus, nós queremos hoje pedir perdão por toda presunção, Senhor, de tentar dirigir e comandar a nossa história, deixando o Senhor à margem, como se fosse possível. Deus, não apenas nos perdoe, mas hoje nós queremos te convidar, Senhor,
a de fato ter nas tuas mãos nossas vidas, guiar nossos passos, dirigir o nosso futuro, nos apontar, ó Deus, cada passo e cada decisão diante desta realidade que estamos vivendo. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, toma o nosso futuro nas tuas mãos. Eu oro agora, Senhor, que tu venhas trazer consolo também para cada um de nós, para cada um daqueles que estão já passando pelo desemprego, cada um de nós que está passando por crise já do ponto de vista econômico, daqueles que estão sofrendo perdas emocionais, Senhor. Deus, vem consolar, vem fortalecer aqueles que estão enfermos, que foram, ó Deus, atingidos pelo vírus da Covid, que o Senhor visite agora, ou por qualquer outra enfermidade. Traz agora a tua presença, a tua força, a tua esperança. Pai, nós entregamos o hoje e o amanhã nas tuas mãos. E a partir de hoje, Senhor, nós queremos fazer uma aliança contigo. Nós não queremos mais andar na nossa presunção e arrogância de dizer amanhã faremos isso, depois de amanhã faremos isso, mudaremos, faremos desta maneira. Deus, nunca mais. Nós queremos dizer assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pai, o que estamos dizendo aqui é que nós queremos dar o governo e o controle da nossa vida e do nosso futuro ao Senhor. Faz isso, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Vai lá no nosso site, continua fazendo os devocionais. Há muito para crescermos e aprendermos sobre Deus e sobre a sua palavra. Compartilhe, vamos continuar celebrando Deus e compartilhando amor, fé e esperança. Um futuro abençoado vindo das mãos daquele que está com Ele nas mãos, nosso Deus. Deus abençoe, querido. Um abraço, fique com Deus. Saudades.